Ok, conversando com a vereadora Amanda e alguns assuntos pendentes do ano passado, a gente vai entrar neles agora. Mas eu deixei aqui a pergunta seguinte: os professores, eles têm condições hoje de, numa sala de aula, ver um aluno que pode estar sendo abusado? Hélio, eu vou te falar das Eu acho experiências, isso muito difícil. das experiências que eu vivi ao longo desses 24 anos de educação em escola. Eu sempre estive dentro de escola. A gente tem uma questão que eu não vou dizer que ela é instintiva, mas a gente consegue perceber alterações comportamentais na criança. Isso é um fato, porque quando uma criança está fora do seu meio saudável, né, de família, a gente consegue perceber esse desconforto dela. Ela começa a apresentar comportamentos diferentes, ela tem baixo rendimento. Então, a gente, quando começa a analisar essa diferença no desenvolver da criança, a gente alerta a família, a gente, né, tenta fazer os encaminhamentos para psicólogos, que são especialistas que podem nos auxiliar nisso aí. Agora, dizer que nós somos treinados, capacitados, qualificados ou reciclados, seja lá o tema que queira classificar, há muito tempo isso não acontece. Isso aí é no Brasil inteiro. Há muito tempo isso não acontece e eu acho que é pertinente. A gente, quando fala das mães, das meninas, das mulheres, né, que estão envolvidas dentro das escolas, a gente está pensando, para agora, efetivamente, né, com o auxílio do Conselho da Mulher, fazer, de fato, essa capacitação mesmo. O Conselho também tem como função, né, qualificar as pessoas da sociedade civil para esse enfrentamento, para essa questão de identificação de violência ou de abuso. A gente teve uma proposta muito interessante, né? A gente tem usado bastante as redes sociais, até para consultar as pessoas que estão nos acompanhando, e veio uma proposta muito interessante sobre a gente pensar no aluguel social, também destinado a crianças violentadas. Né? Porque às vezes a gente tira a curatela da criança daquela família e deixa num avô. Aí, às vezes, o avô não tem condições de ter mais aquela criança dentro de casa. Sim. Porque tem mais custo. Então, se a gente consegue colocar um aluguel social vinculado ao tutor daquela criança que foi vítima de violência, a gente já consegue dar um alívio financeiro para aquela família que vai abrigar aquela criança. Então, é tudo, claro, que fiscalizado, né, com determinado controle. Tem que ter o assistente social que vai acompanhar o desenvolvimento daquela criança, o psicólogo e tudo mais. Mas o nosso município, até por questões de preservação da imagem da criança e desses dados também, a gente tem um município muito violento com criança também. Eu sei. E a gente precisa pensar nessas crianças também. Eu acompanho isso. A gente precisa verificar. E isso foi um pedido que eu fiz pessoalmente a Léo, para o prefeito Leonardo, agora, numa última reunião que nós fizemos, até de apresentação ao Conselho da Mulher para ele, que fosse desvinculado o aluguel social da mulher, da Secretaria de Assistência Social, para a pasta da mulher. Eu acho que tem que ter uma gestão da pasta da mulher. A gente tem uma Secretaria da Mulher que tem condições de administrar isso. E que as condicionalidades para ceder esse aluguel para a mulher vítima de violência precisam ser outras. A mulher vítima de violência, ela tem celeridade, ela tem pressa, ela precisa sobreviver. Coisa que, às vezes, o regramento da assistência social vincula certas questões que é para o senso comum, para pessoas que estão em vulnerabilidade, terem acesso a esse programa, e que você demora para atender essa mulher. Então, você parte do princípio da interpretação de quem vai liberar esse aluguel social. E a gente não pode depender da interpretação de ninguém. Eu tenho aqui algumas perguntas aqui para você, alguns assuntos. Por exemplo, no final de 2023, o prefeito enviou, e você lembra disso? Eu era diretora na época. Mais de 11 milhões para as escolas, faltando menos 3 semanas para acabar o ano. Quer dizer, ele tinha que gastar esse dinheiro. Todo mundo comemorou, o prefeito comemorou nas redes sociais. Foi um cheque no valor de R$ 11.687.201,67. Foi 9.598 para as escolas e 2.088 para as creches. Esse dinheiro entrou? Então, isso é super importante, informar a população geral, porque existe uma administração financeira nas escolas que ela anda junto com a gestão escolar. Então, são as associações escolares, onde os pais participam, os pais são consultados de como a gente vai usar esses recursos, de como isso vai ser feito nas escolas. Então, os diretores foram para as escolas, e isso eu fui também. Vou te falar de experiência que eu vivi. Eu recebi um cheque na época, aquele cheque simbólico, né, de R$ 34 mil para utilizar na minha unidade escolar. Eu tinha demandas maiores do que esses valores, mas foi o que entenderam que era viável para aquele momento. E desses 34 mil, eu recebi 17 mil até hoje. Nós só recebemos 50%. Então, muitos pais não entendem por que as escolas não tiveram as obras que eram necessárias naquele momento, uma vez que escolas receberam 180 mil, 200 e poucos mil. Então, tiveram valores voluptuosos que a gente poderia ter feito, sim,
reparos adequados em unidades que precisavam e que nós não conseguimos fazer porque os diretores só receberam 50% desse valor. Isso está sendo investigado. E desses 50%, parte deles foram usados para o pagamento de multas de uma documentação que deveria ter sido feita e entregue à Receita Federal ao tempo atrás e que não foi feita por algum equívoco da gestão e que desencadeou na restrição do nome de todos os diretores na Receita Federal. Todos os diretores tiveram os nomes restritos na Receita Federal. Foi um imbróglio grande. A minha unidade escolar pagou uma multa de R$11 mil por ausência de transmissão de DCTF de 5 anos, que os outros anos que haviam sido prescritos a gente conseguiu alegar a prescrição, mas não foi uma coisa simples, foi aproximadamente, eu acho, 1 milhão que foi gasto com multa desse recurso, que não poderia ser gasto desse recurso, porque esse recurso ele tem característica de manutenção e desenvolvimento da educação, é regrado pelo artigo 70 e 71 da LDB. E o caso dos prédios que foram comprados com dinheiro do Fundeb? No caso, aquele prédio grande ali da Rua da Aviação, Teresópolis. Então, ali o grande erro para a gente da educação, não estou falando o erro cartorário, o erro legal, não. Estou falando para a gente da educação, o grande erro foi comprar parte dele com recurso do Fundeb. O regramento, como eu acabei de falar da legislação, prevê que é proibido fazer qualquer aquisição de bem imóvel com parte de recurso. Ou ele é na integralidade pertencente ao Fundeb, ou ele não pode ter parte paga pelo Fundeb. Então, o erro já começou da aquisição com parte do recurso do Fundeb, que foi a monta de 2 milhões e alguma coisa. Foi utilizado do recurso para complementar o total de 6 milhões e meio. Acho que foram 2 milhões e 100, se eu não me engano. Isso com certeza, né? Isso aí está sendo investigado. Sim, Hélio, e eu acho assim, outros agravantes que aconteceram, que eu não sei nem se está aí com você, mas eu já vou me antecipar, os bloqueios que aconteceram no final do ano passado de verbas que eram impenhoráveis e que não foram alegadas para a Justiça como verbas impenhoráveis também são outros agravantes. Nós perdemos 3 milhões e 300 de recursos da educação que veio da rubrica do VAR, porque nós conseguimos fazer a eleição dos diretores, né, de forma democrática, com atualização, com a participação da sociedade civil para escolher os diretores. Isso era um pré-requisito para o FNDE mandar para a gente alguns recursos. Então, eles calcularam no município, de acordo com a per capita, o percentual que o FNDE define para isso, 3 milhões e 300. Essa conta desses 3 milhões e 300 foi aberta separado do fundo. Já tem o primeiro erro, não era para ser aberta separado, que faz parte do fundo, ela complementa o fundo. É uma natureza diferente de recurso que entra, mas ela é complementar ao fundo, do Fundeb. Então, você não tem que ter conta separada. E que quando foi bloqueada lá no final do ano, meio do ano, alguma coisa assim, não vou saber te precisar agora, em momento algum a Procuradoria exerceu o seu papel de proteção, de informar ao juízo que aquela conta que havia sido penhorada no valor de 3 milhões e 300, ela tinha características de impenhorabilidade porque era recurso rubricado do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação com destino para a educação. Esses fundos são impenhoráveis. O prefeito, o Vinícius, o ex-prefeito Vinícius, ele foi o prefeito que mais comprou imóveis em toda a história de Teresópolis. Tudo isso está sendo investigado. As pessoas... mas para quando? Isso demora. Demora e está sendo investigado. A mesma coisa as pessoas... A mesma coisa não, perdão, perdi aqui o fio. As pessoas, se você sair na rua perguntando o que é o Fundeb, as pessoas não sabem. Sim, tá? Sim, infelizmente. A maioria das pessoas não sabe o que é o Fundeb. Infelizmente. As mães não sabem o que é o Fundeb. Fazendo uma leitura rápida do que é o Fundeb, né? O Fundeb é um fundo de tributos que o governo federal destina exclusivamente para a educação. Ele faz parte de 20% do que é utilizado na educação e os outros 10% do que é utilizado sai da receita própria do município para completar 30% do que é previsionado de recursos para o município naquele ano fiscal. Esse dinheiro não pode ficar para o outro ano. Ele tem que gastar o dinheiro. O recomendável é que se gaste. Ele até pode progredir um pequeno percentual para o ano seguinte, mas não se justifica mais, porque já há um entendimento, de acordo com a legislação que foi deferida, né, na emenda constitucional de 2020, do novo Fundeb, que você precisa, ao final do ano, cumprindo todas as metas, pagando todas as contas, não deixando nenhum débito para o ano seguinte, você precisa ratear isso entre os profissionais da educação. Isso aconteceu uma vez, que foi reflexo de uma ação do Conselho, que acabou tendo um fundo no final. Em 2023, né? Não, a gente teve um rateio em 2022, salvo engano. Foi 2022, porque houve um processo de remanejamento de 8 milhões e meio de educação para assistência social para o programa Promage. E a gente, enquanto Conselho, alertou que aquilo era ilegal, você não poderia transferir verba
rubricada, né, para a educação, era uma coisa que era da educação para manutenção do desenvolvimento, para assistência social. Não era algo que extrapolava os 30% que a gente precisa investir na educação no município. E aí foi uma briga que a gente teve, e ao final do ano esse valor sobrou e foi rateado para os servidores, né, no final de 2022, uma sobra do fundo, que foi decorrente desse dinheiro que ficou preso, que o prefeito tentou, de qualquer forma, nesses 8 meses do ano fiscal, utilizar na assistência social, e nós fomos fazendo os bloqueios necessários para esse dinheiro não ser utilizado de forma incorreta. Sabe, Amanda, eu vejo isso isso é muito grave. Isso vem desde a época, quer dizer, se eu for estudar, talvez até mais. Mas desde a época do governo Fernando Henrique, as pessoas foram ficando despolitizadas, as pessoas foram se desinteressando. Eu não sei se isso foi uma visão de alguém que fala, não, vamos despolitizar o povo. E o teresopolitano, ele não está nem aí para nada. Ele não se preocupa com nada, ele não quer saber de nada. Eu vejo assim, desde... Haja visto o número de pessoas que não vão votar. Isso é um grave sinal do descrédito que a população agrega à questão política no município. Eu acho assim, Fernando Henrique fez um recorte na história nacional, principalmente na área de educação, que era necessário naquele momento, né? Fernando Henrique reformula a LDB e obriga toda criança em idade escolar a ir para dentro da escola. E num momento que não tinham as estruturas necessárias para as escolas atenderem o dobro da população nas escolas públicas, né? Eu sou de uma época, eu estudei numa época que escola pública era elitizada, né? E a gente modificou esse perfil através da nova LDB, fazendo com que as escolas sejam lugares necessários para a população, mas sem a estrutura que era necessária. Então, assim, quando houve essa virada de chave, aí eu vou falar o que a minha mãe viveu, que minha mãe é professora há 40 anos, até mais, ela deu aula no Antônio Santiago, que é uma escola de cidade, com um caixote de feira para a criança poder sentar, porque a sala tinha que caber os 35 alunos. E não tinha mobiliário para isso, porque era uma ordem federal de colocar toda criança em idade escolar dentro da sala de aula. Então, foi uma política que a gente ainda está implementando para a forma da eficiência. Agora saiu uma nova orientação, já definindo, né, o quantitativo de alunos da creche para o número de alunos responsável por aquele quantitativo. Então, a gente tem feito políticas de educação nesse país que está tentando trazer eficiência, melhorar a qualidade, mas isso é um processo que sempre dá um resultado a longo prazo, né? Quando você fala de educação, a gente dificilmente vai conseguir um resultado eficiente de um ano para o outro. A gente vai ter isso daqui a 5 anos, daqui a 8 anos, depende da política implementada daqui a 10 anos. A gente tem um medidor que traz para a gente um recorte de 10 anos, que é o IDEB, que nós, infelizmente, pelo menos no estado do Rio de Janeiro e no município de Teresópolis, nós fracassamos no desenvolvimento da língua portuguesa e da matemática. Nós não conseguimos evoluir na qualidade do ensino para os alunos de 6º ou 9º ano. Então, a gente tem que começar a pensar a política a partir desses dados. Então, a gente tem dados que são metrificados para o Brasil inteiro. Onde a gente está errando? Eu te falo claramente, a gente tem um grande erro na correção de fluxo de alunos de 6º ou 9º ano. A gente reprova e não faz projetos de qualificação. Então, você vai reprovando aquele aluno 2, 3 vezes, até que ele se perde, ele evade. Então, os dados de distorção em idade séria e de evasão no segundo segmento são os maiores vetores que fazem com que os nossos índices se declinam. E aí você também tem os reflexos no português e na matemática, que são disciplinas que, de fato, precisam de uma atenção maior, de um comprometimento maior, e que a carga horária existente hoje, que os professores não briguem comigo, mas ela hoje ainda assim é ineficiente dos horários que temos. Ou a gente precisa repensar, de fato, na ação interdisciplinar, onde a língua portuguesa também vai ser tratada dentro da história, dentro da ciência, dentro da geografia, a matemática também, os seus gráficos, suas leituras, enfim, tudo precisa trabalhar em conjunto para que a gente melhore. Nossos índices não evoluíram da forma que a gente precisava evoluir. A gente não tem entregue de forma eficiente para o aluno o que eles precisam para ter a autonomia educacional. Eu precisava ir muito mais longe com você nesse bate-papo, mas o tempo acabou. Tá não ótimo. tenho mais condições, né? Isso. A gente vai ter que marcar outro dia para você voltar aqui. Estou à disposição, É só você falar, Amanda, tal dia, tal hora, estou aqui. Eu amanhã vou estar conversando com uma mulher aqui, tão sensacional quanto a Amanda, que é a Adriana. Ela é uma mãe de autista. E esse final de semana teve um evento sobre o autismo aqui na Várzea. E a Adriana já veio aqui de outra vez, né? Acho que ela veio aqui 2 vezes já.
e ela vem ao programa amanhã. A gente vai falar sobre esse assunto. Tá? Mãe de autista e as suas dificuldades. Professora Amanda, vereadora Amanda, muito obrigado. Hélio, eu que agradeço. E só para fazer um destaque, que a gente fala muito dessa questão dos índices das entregas, nunca isso é problema do professor. Essa falta não é do professor. Nós temos professores excelentes na rede. As estruturas, sim, condenam a gente a estar nesse meio. Então, a gente tem essa dificuldade, às vezes, de entregar esses resultados, porque a estrutura em si nos deixa muito... O sistema. A falta da qualificação, às vezes, para a gente ter um olhar mais atualizado. A valorização salarial, inclusive, que Vinícius deixou aí um grande legado negativo de valorização do servidor, quando ele apresenta que ele fez todas as progressões que ele precisava, ele conseguiu achatar o piso nosso de professor. A gente tinha um piso maior e mais distante do que o piso nacional, e hoje a gente está a centavos do piso nacional. Mas, como você já disse, o programa acabou, a gente tem tanta coisa boa para falar. Agradecer, de fato, a oportunidade de estar aqui, de estar trazendo esse esclarecimento para toda a população. E, meu amigo, mandado a professora Amanda vai estar sempre à disposição a toda a população teresopolitana. A gente está lá para ouvir e tentar pensar em saídas eficientes para a nossa população. Obrigada. Muito obrigado. Meio-dia, reprise 4 horas, reprise meia-noite, já está no YouTube, lógico, né? Aliás, o YouTube a gente está aí, nossa, 67 mil pessoas vendo quase que diariamente da região, tá? Da região, não é gente lá do Mato Grosso e Natal e por aí afora, não. É daqui, da região. 67 mil batendo aí. Muito obrigado. A gente volta amanhã, 10 horas, com Adriana, mãe de autista.